Bom, olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Fernando, João Pedro. Hoje, novamente, com mais uma convidada que é fisioterapeuta, é a professora Thelma Alissandra de Pietro. Tem graduação em fisioterapia pela Universidade de São Paulo, especialização em fisioterapia respiratória pela Unifesp, mestrado em pneumologia também pela Unifesp, é professora da Universidade Paulista Unip, além de ser coordenadora auxiliar de fisioterapia do Campo Marquês e da Clínica Pompeia, né, aqui em São Paulo. E é coordenadora da pós-graduação em fisioterapia cardiorresp no Instituto em Pará. Bom, Pro, seja bem-vinda ao nosso podcast. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente para bater esse papo. E, como de praxe, a gente sempre começa com uma pergunta que sempre é diferente em todo profissional, né, do porquê que você escolheu a fisioterapia e, num segundo momento, a cardiorresp, né? Olá, pessoal. Olá, Fernando, João Pedro. Primeiramente, pessoal, muito obrigada aí por ter me convidado, né? De verdade, fiquei feliz, surpresa, né? A primeira vez que eu participo de um podcast, a gente já participou de live, de aula online, tudo isso, mas é a primeira vez que eu participo aqui. É bem bacana essa iniciativa de vocês para realmente instruir, para ajudar, auxiliar aí outros alunos, outras pessoas que queiram saber um pouco mais da fisioterapia, né? Muitas vezes se decidir pela área ou pensar em outras possibilidades, né? Então, muito, muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui, tá? Bom, em relação a essa pergunta, né? Por que eu escolhi a fisioterapia? Na escola, eu sempre fui muito ligada em biológicas. Acho que a maior parte do pessoal que escolhe para a área da saúde gosta de biologia, né? Gosta de química. Eu sempre gostei muito, mas é interessante que eu gostava também muito de humanas. Então, eu fiquei entre fisioterapia e direito. E engraçado que vários alunos, até, né, conversando com os alunos, muita gente fala, nossa, eu ficava também entre direito e fisioterapia. Então, acho que eu não sou a única, não. Muita gente tem essa, sei lá, essa indecisão, né, ou essas possibilidades. E aí eu fui primeiro fazer direito, acreditem, lá no Mackenzie, né? Passei direto fazer direito no Mackenzie. Mas eu não aguentei ficar lá um mês, porque não era para mim, né? O pessoal falava do jargão jurídico, falava daquelas coisas do português deles, a linguagem, eu achava aquilo muito chato, respeito pra caramba, vai para a área de direito, mas não era para mim, assim, né? Então, saí da faculdade, fui fazer um cursinho, e eu queria mesmo fazer fisioterapia. Né? Eu achava muito linda a carreira da medicina, da enfermagem, da nutrição. Minha irmã é nutricionista, mas eu achava a fisioterapia maravilhosa. Eu olhava na época, né? Eu me formei há muitos anos atrás, a ACD, o trabalho que eles faziam lá, enfim. Então, aquilo era mágico, eu achava maravilhoso. Né? E realmente, quando eu entrei na faculdade, eu me identificava com as aulas de anatomia, de fisiologia, de EHF, que eu via os atendimentos. Né? Então, eu comecei a realmente falar, não, isso é para mim, me encontrei, né? É aqui. Então, foi mais ou menos assim, né, a escolha. Eu acho que a fisioterapia, ainda mais hoje em dia, ela traz várias possibilidades, né? Na minha época, lá, há muitos anos atrás, era neuro, ortopedia e respiratória. Eram 3 áreas, praticamente, que todo mundo escolhia, né? Então, tudo que eu sabia do guia do estudante, tudo que eu sabia de fisioterapia era um pouco limitado, né? Hoje é muito mais abrangente. Mas, nossa, bom, enfim, maravilhoso. E aí eu pesquisei bastante, achei maravilhosa a profissão, tudo que a gente fazia, não só reabilitar, mas prevenir, né? E principalmente o que me chamava a atenção era a ACD. Na época eu amava, achava maravilhoso o trabalho deles lá. Inclusive na faculdade, durante a faculdade inteira, já respondendo a segunda questão aí, durante a faculdade inteira eu queria neuro, né? Eu estudei muito neuro, eu fiz um estágio na própria faculdade, eu tinha uma professora lá que era da Associação Brasil Parkinson, então eu fui fazer um estágio na Associação Brasil Parkinson, tudo era com neuro, apresentei trabalho no Congresso de Neuro, e já tudo mesmo focado para neuro, mas quando eu cheguei
no último estágio, no HC, na UTI, eu falei, não, isso daqui tem a ver comigo. Eu vou trabalhar aqui na área hospitalar, né? Eu me apaixonei pela UTI do HC, aquelas UTIs de moléstias infecciosas, a UTI de pneumo, os fisioterapeutas que tinham lá, que estudavam, trabalhavam diretamente com os médicos, né? Eu acredito que é uma área bastante reconhecida, ainda mais agora nos tempos que a gente tem vivido, né? Então, eu via o médico se direcionando ao fisioterapeuta, olha, aquele paciente precisa de um desmame, olha, aquele paciente precisa ser mobilizado, vamos tirar da poltrona, o ventilador mecânico, discutir o ventilador, estubar os pacientes. Fiquei apaixonada, eu falei, é isso que eu quero, né? E eu sou muito... Eu digo que eu não gosto que me diga que eu sou agitada, mas eu sou dinâmica. O meu perfil pessoal, acho que se encaixou muito bem com o ambiente hospitalar, né? Porque é um ambiente mesmo que você, de manhã, o paciente está lá, à tarde, ele foi de alta, né? Ou ele está ali, daqui a pouco ele evoluiu mal e ele foi entubado. Ou ele, muitas vezes, foi a óbito, né? Então, tudo acontece de uma forma muito rápida e você tem que ser muito esperto, às vezes muito ligeiro para identificar algumas coisas e agir rápido. Então, eu gostei muito dessa... E aí mudei tudo, falei, vou prestar respiratório. Aí prestei a especialização do HC, de UTI, prestei a da Unifesp, passei nas duas, mas acabei optando em ir para a Unifesp, né, que era um novo desafio aí, depois a gente fala disso se tiver tempo aí. Com certeza vai ter tempo. A gente tem que falar. Pode falar. E assim, Thelma, não quero te cortar, pode terminar, te concluir. Não, a USP ela tinha um perfil muito da UTI, né? A pós da USP era muito de UTI. E a pós da Unifesp, ela era completa, ela tinha cardio, pediatria, UTI, reabilitação pulmonar. Então, por isso que eu optei pela Unifesp, em ir para a Unifesp. Não, eu ia te perguntar em relação à trajetória profissional, porque assim, eu gosto muito da parte dessa RESP, né? Eu e o Fernando, inclusive, a gente já gravou com bastantes profissionais, né, Fernando? De RESP, é uma área que eu gosto bastante e é uma área que tá à tona agora, né? Tá a gente se fala bastante, né? Se falava um tempo atrás bastante, mas eu quero saber um pouco mais sobre a trajetória, como que foi a pós-graduação, quais foram os obstáculos, se teve obstáculos, né? Uhum. Então, quando eu me formei na USP, né, existia na época, né, uma coisa assim, você tem duas pós-graduações muito boas naquela época, que era a USP e a Unifesp. Sim. Só que existia uma pequena rixa, né, entre a USP e a Unifesp. E aí o pessoal falava, não, quem é da USP não passa na Unifesp. E aí, quando eu fiz a prova, eu e uma amiga da USP, a gente passou, não, a gente tem que ir, não é possível que a gente conseguiu, né, entrar lá, porque realmente era após, isso há muitos anos atrás, tá? Acho que foi em 1999, olha quanto tempo atrás. Mas, olha, de lá para cá muitas coisas mudaram, mas muitas coisas elas continuam meio que num esqueleto, assim, tá? E aí eu fui lá para a Unifesp, era um perfil muito, a pós de lá era muito puxada. Hoje em dia, infelizmente, a especialização de lá que eu fiz, que era de fisiorrespiratória, que tinha, sei lá, 4, 5 mil horas com plantões, era integral, né? Essa pós, ela não existe mais hoje em dia lá, que era do professor, do médico que coordenava, o doutor Jardim, a Leni, que era a coordenadora da fisioterapia, que era do Einstein, né? Então, era um time muito fera, a especialização era muito fera. E hoje, essa pós em fisioterapia respiratória, ela não existe mais, infelizmente, mas existem muitas outras, né, que dá para procurar. Bom, enfim, quando eu acabei lá a USP, eu prestei essa pós, passei, falei, eu tenho que ir, fui. E era uma pós-graduação enlouquecedora, assim, né? Eu cheguei lá no primeiro dia, eu lembro que eles falaram, olha, quem namora esquece, quem acha que vai descansar, esquece, isso aqui é trabalho. E a gente entrava lá às 7 da manhã, ficava até às 5, era das 7 às 5,
Quem saía às 5 horas, às vezes ia para casa, às vezes fazia plantão, que ia das 7 às 7 do dia seguinte. Nossa. Misericórdia. E no dia seguinte, né, quando a gente começava lá acabava o seu plantão, você não ia de folga, né? Na verdade, você continuava, quer dizer, não tinha pós-plantão, era direto. Era uma loucura. De terças a gente tinha reuniões clínicas com os médicos, a gente passava, como eu falei para vocês, em várias UTIs, né? UTI de pneu, UTI de neuro, amava aquela UTI de neurocirurgia, inclusive depois fui para o mestrado, fiz mestrado lá. Tinha a reabilitação pulmonar, a pediatria neonato, que para mim eu gosto, mas não é o que me faz brilhar o olho. Eu amo criança, mas não para atender, né? Não é minha praia. Mas a gente passou ali, eu tive também experiência com isso, e foi uma época muito, muito, muito rica. Eu digo que acho que foi a época que eu aprendi mais, assim, não dava, era discussão clínica, era reunião junto com os médicos, junto com o cirurgião torácico, então eles questionavam a gente participava das reuniões, né? Então era muito legal, porque o médico muitas vezes passava ali à beira do leito o que o paciente tinha, e aí ele já questionava, mas e o que a fisioterapia está fazendo? Né? Bom, e aí lá na pós-graduação, né, nessa da Unifesp, eu conheci uma professora que foi maravilhosa, a Luciana, e ela me abriu duas portas, né? A primeira, ela me chamou para fazer um mestrado, lá mesmo na neurocirurgia da Unifesp. Ela tinha feito um trabalho com efeito da cirurgia de craniotomia, efeitos respiratórios, né, que essa cirurgia podia causar. E ela falou, você não quer fazer a mesma coisa, ou semelhante, só que em pacientes que fazem cirurgia de coluna? E aí eu fui fazer. E por que foi legal? Porque aí eu pude fazer meu mestrado com algo que eu gostava muito, que, como eu disse para vocês, eu gostava de neuro, né? Então, juntei duas coisas. Fazer um mestrado que, na verdade, foi a verificação da força muscular e alterações respiratórias no pós-operatório de laminectomia, cirurgia de coluna. E ela trabalhava na Unip, né, essa professora. Então, ela falou assim, você gosta de dar aula, desde criança, quando eu perguntava, o que você quer ser? Eu falava, professora, né? E aí ela falou, você vai bem nos seminários, você apresenta bem os seminários, você é estudiosa, né? Você não quer ir para a Unip? Eu falei, meu Deus, né? Eu me imaginava trabalhando em hospitais, dando plantão e tal, mas não ir direto para a universidade, eu era nova pra caramba. E aí eu falei, não, mas eu quero. E aí eu comecei, eu era a segunda professora, eu acompanhava as aulas práticas, eu fui aprendendo muito com essa professora minha, né, que foi da Unifesp, a Luciana, e aí ela falava, agora, essa aula aqui eu vou dar, você presta atenção como dá aula. Aí ela dava aula e eu assistia, depois ela falava, agora é você. Aí eu ia e ela assistia. E aí eu comecei a aprender muito com ela, enfim, fui para a Unip, comecei no estágio, depois nas práticas de estágio, e aí dentro na Unip eu estou, o ano que vem faz 22 anos que eu trabalho na Unip, né? Comecei lá no estágio, na supervisão do estágio, aí fui dando as aulas, eu gosto muito dessa área acadêmica, né? Muito mesmo. E aí foi, gente, eu fui dando, na verdade, uns 3 anos depois me chamaram para ser coordenadora do campus Tatuapé. Aí eu já fui ser coordenadora do campus Tatuapé, engravidei, quando eu voltei da gravidez, aí não continuei na coordenação de lá, em 2009 voltei para a coordenação do campus Marquês, aí o professor Cristiano me chamou para coordenar a Clínica Pompeia, e estou aí na Unip desde, entrei na Unip no ano 2000, e estou até hoje, eu amo essa área pedagógica, não sei se vocês gostam disso também, né? Só que, claro, é um passo a passo, né? Você tem que fazer uma boa universidade, depois você tem que fazer a pós-graduação lato sensu, que foi a especialização que eu contei para vocês que eu dava os plantões, né? Ficava lá trabalhando pra caramba, tem que ter experiência clínica para poder passar para os alunos, né? Depois eu fui para o estrito sensu, para o mestrado, e aí, junto com o mestrado, entrei na universidade aí, né? Estou aí há quase 22 anos nessa. Ô, Pro, para dar, antes da gente continuar na sua trajetória, qual que é a diferença quais são os tipos, na verdade, de pós-graduação, né? Você acabou citando o lato sensu, né? Mas quais são os outros que existem, né?
Isso, então é assim, olha, quando você acaba o curso, porque a faculdade de fisioterapia, ela acaba sendo generalista, certo? Vocês vão ter um pouquinho de neuro, de ortopedia, vão ter de terapia intensiva, cardio, saúde da mulher e tal. Quando você acaba, o ideal é você fazer, então, o lato sensu. O lato sensu, na verdade, que é a pós-graduação lato sensu, ela vai formar, ela vai dar mais para a parte profissional mesmo, para atuação. Então, por exemplo, dentro do lato sensu, você tem a especialização, né? Que você sai lá como um especialista naquela área. Por exemplo, eu fiz fisioterapia respiratória. Além da especialização, existem os programas de aprimoramento. O HC tinha muitos programas de aprimoramento, que são muito semelhantes, o que muda é o título, né? E existe também, dentro do lato sensu, a residência, né? Por exemplo, a Santa Casa, hoje em dia, em respiratória, ela oferece a residência, fisioterapia respiratória, só que normalmente a residência ela tem uma duração maior, né, que eles chamam de R1, R2, o cara fica 2 anos lá na residência. A Santa Casa tem formado muitos profissionais bons em respiratória, inclusive muitos ex-alunos nossos estão lá, né, e é muito legal quando às vezes a gente ouve alguém falar, nossa, fulano foi teu aluno, ele é muito bom, tal, não sei o quê. Então, assim, essas são todas lato sensu. Na verdade, elas vão gerar uma especialização, ela vai gerar um aprimoramento em uma das áreas da fisioterapia, mas ela forma muito profissional, né? Então, você vai atender os pacientes na UTI, você vai discutir os casos, mas é aquela coisa mesmo do profissional. O estrito sensu, ele vai formar o professor no mestrado e o pesquisador no doutorado. Estou falando de uma forma bem quadrada, mas é basicamente isso, né? Então, são passos. Acabou a faculdade, tem que pensar num lato sensu, numa especialização, num aprimoramento, numa residência que vai te formar como um especialista, como alguém de uma área específica, né? Isso, né? Então, eu quero ser um fisioterapeuta especialista em cardio. Aí muita gente daí vai trabalhar naquela área. Eu tenho uma amiga que fez comigo a fisio respiratória lá da Paulista. De lá, ela prestou a prova e foi para o Sírio, né? Ela trabalha até hoje no Sírio, né? Então, no Sírio libanês, né? Então, ela teve uma formação, ela atua como profissional realmente de fisioterapia respiratória, ela nunca gostou da área acadêmica, né? Mas quem pensa, não, mas eu tenho um pé lá na área acadêmica, gosto, queria dar aula, gostaria de ser um professor, tem que fazer daí o mestrado, que é o estrito sensu, né? Então, o mestrado, ele forma o professor. Entendi. Entendeu? E aí eu fui fazer o mestrado, né? Aí você tem várias disciplinas de didática, né? Mais voltadas para toda essa área pedagógica. E muitos fazem doutorado, pós-doc, né? Que aí vai formar mesmo os pesquisadores, né? Dá para você separar a cardio, ESP, ou a cardio da pneumo, ou tá ligado? Elas estão ligadas, né? Hoje em dia, por exemplo, essa pós-graduação que tem do Imparar, ela se chama cardio-resp. Então, a gente tem lá, dentro da especialização, a gente tem a parte de resp, de cardio e de pediatria. Algumas, né, elas são mais voltadas para cardio. Por exemplo, os programas do Dante Pazanese são mais voltados para cardio. Os do INCOR também. Mas como o resp e cardio estão muito vinculados, normalmente as pós, mesmo aquelas que são de cardio, elas acabam entrando um pouco em resp, em ventilação mecânica. Existe hoje lá na Unifesp um programa de pós-graduação, lato sensu, acho que é especialização em urgência e emergência também, né? Então, ou as de terapia intensiva, que aí elas são voltadas mesmo para UTI, entendem? Eu acho que quando você pode fazer uma pós que seja de cardio-resp, ela acaba, num primeiro momento, abrindo um pouquinho mais o leque e as opções. Porque você pode trabalhar com cardio, você pode trabalhar com resp, né? Você pode trabalhar com criança. Essa que eu fiz tinha a parte toda de pediatria, né? Uma vez a aluna falou, eu gosto muito de neonato. Então, eu queria fazer uma pós específica em neonato. Eu digo, olha, pode ser, mas fecha muito, né? De repente, você fazer alguma coisa de fisioterapia respiratória que tenha neonato inclusa, depois vai te abrir mais oportunidade para trabalhar, entendeu? Mas você tem de tudo, você tem cardio-resp, você tem só de resp, você tem de terapia intensiva, tá? Tem tudo isso que você vai encontrar aí nas pós-graduações. E, Thelma, um pouco mais voltado para o seu cotidiano profissional, assim, hoje você é professora da Unip,
Sim. Você é coordenadora e você está trabalhando, atendendo em hospital também ou não? Não, nos hospitais eu fico hoje com os alunos, né? Então, eu e a professora Rosane, aqui em São Paulo, a gente fica no servidor municipal, né? Então, a gente trabalha com os alunos lá, acompanhando o estágio, né? Então, isso é uma coisa muito legal, porque ao mesmo tempo que eu faço o que eu gosto, que é ensinar toda essa parte acadêmica, eu consigo também estar em contato com os pacientes, ver o que tem de novo nas UTIs, né? O que está acontecendo, as estratégias ventilatórias, as coisas mudam o tempo todo, né? Então, a gente consegue estar em contato com a UTI, mas sempre agora vinculado com essa área, na área acadêmica. E se a gente for voltar alguns anos, quando você trabalhava em hospital, né? Seja plantão, seja o que for, o que você conta para a gente, né? Como que era o seu cotidiano naquela época, quais eram os desafios, né? Se você gostava, né? Se sente falta, como que é? Então, eu sempre digo que eu sou meio que apaixonada por UTI, né? O pessoal às vezes fala assim, nossa, como que pode falar uma coisa dessa, né? A UTI, a UTI é um lugar meio, né, insalubre, assim, realmente. Eu digo, eu até brinco que se eu tivesse um dia na UTI internada, eu queria estar bem sedada, né? Porque a gente ouve o tempo todo gente falando, gente morrendo, o telefone tocando, aquele pi dos alarmes, né? Enfim. Mas é um ambiente pesado também, né? De ver dor, morte, né? Tristeza, enfim. Mas, gente, assim, eu gosto muito do ambiente de UTI e eu acho assim, óbvio, não é fácil quem escolhe trabalhar nessa área, né? Por quê? Porque ou você tem um Natal, ou você tem um Ano Novo, ou você tem o Carnaval, ou você tem a Páscoa, né? Trabalhar à noite, por exemplo, os plantões, eles acontecem normalmente das 7 à 1, ou da 1 às 7, ou das 7 às 7, a noite inteira, né? Tá. Então, você tem a noitinha, que eles chamam também, que é um período intermediário ali do começo da noite, mas a maior parte é assim, ou manhã ou tarde, ou a noite inteira. Então, por exemplo, a época que eu dava plantão à noite, eu fiquei com o meu relógio biológico meio maluco, assim, porque, né, na hora que todo mundo saía de manhã, na hora que todo mundo estava indo trabalhar, eu estava indo para casa descansar. Durante o dia, por exemplo, tem barulho, né, reforma, telefone que toca, então, assim, para dormir durante o dia não é fácil, né? Os dias que você não está de plantão à noite, aí você volta naquele ciclo vigília-sono normal, então assim, o horário fica um pouco bagunçado, né? Trabalhar à noite não é fácil, trabalhar de fim de semana, de feriados, enfim, então tudo isso eu acho que é um ponto que as pessoas têm que levar em consideração, né? Principalmente quem às vezes constitui família, tem filhos, tem que abrir mão um pouco, né, dessa questão toda. Tentar, na medida do possível, né? Eu acho que assim, eu tentava, na medida do possível, não levar tanta dor para mim, porque a energia ela é pesada, né? Então, não tentar, óbvio que se você tem... Eu lembro uma paciente que entrou na UTI, na cadeira de roda, conversando, ela começou a passar mal, a médica tentou entubar, ela parou, a gente começou a reanimar, ela começou a sangrar demais, não sei o quê. Bom, horas depois ela estava morta, né? Então, assim, você sai de lá meio arrasado, né? Com aquela sensação meio de impotência, de não, né, não conseguir, é minha culpa, isso não pode existir, né? Às vezes você tem um paciente que você dá tudo e não adianta, ele acaba sendo entubado, não é sua culpa, é porque realmente a doença era grave, né? É a evolução. Às vezes o paciente morre, um paciente que você pega até um certo... Imagina, se atendendo todos os dias ali, né? Você acaba conhecendo o paciente às vezes fica feliz que você está ali, e aí, de repente, ele vai a óbito, né? Então, a gente precisa entender que é um ambiente que tem um índice de mortalidade alto, né? É uma unidade de terapia intensiva. Eu estou puxando mais para essa área, que é a área que eu mais gosto, que mais eu trabalhei, né? É uma unidade de terapia intensiva, né? Então, os pacientes, eles são graves, né? Então, muitos vão a óbito, muitos vão evoluir mal, muitos vão evoluir bem também, né? Então, é um ambiente que tem muitos desafios, esses que eu estou falando, abrir mão de vida pessoal, de fim de semana, da noite, né? Lidar com dor, com morte, com pacientes graves, críticos, né?
mas que como eu falei para vocês, você trabalha em equipe. Você está ali com o enfermeiro, com o médico, com o nutricionista, com o fono. Às vezes você vai fazer um desmame do matráqueo, você está ali junto com o fono, com a fono. Então, foi uma época que eu trabalhei muito em equipe, né, que a gente discutia muito os pacientes, que eu estudava muito também, né, para entender algumas coisas. Tem que estar sempre atualizado, né? Vocês veem agora que esse negócio de Covid, né? Muitas coisas mudaram, os protocolos mudaram. Não pode fazer não invasiva porque faz aerosol. Não, pode fazer não invasiva, mas põe a válvula, né, o filtro. Então, você tem que estar ali o tempo todo por dentro das mudanças, né? Uhum. Então, é uma rotina louca. Quem trabalha no hospital trabalha muito. Tem alguns plantões ou os locais, principalmente quem trabalha à noite, às vezes tem um salário melhor, né? Sim. Quem trabalha em UTI também recebe insalubridade, né? Que é um benefício a mais por trabalhar nesse ambiente, né? Então, tem essa questão de ser valorizado também, sabe? De você se sentir realmente ali com uma autonomia no ventilador, num processo de desmame, de ter o respeito da equipe. Isso é sensacional, assim, é muito legal, né? Pegar um paciente uma falta de ar incrível, assim, você fala, meu Deus, esse paciente vai ser entubado agora. Aí o médico fala, físio, vem, né? Vamos tentar não invasivo. E você vai lá, posiciona o paciente sentado, faz uma bela aspiração, coloca uma ventilação não invasiva, passa lá 30, 40 minutos, o paciente está... Ele está respirando mais calmo, ele está mais confortável. Então, você sente que você foi muito útil ali, né? Que você tirou um paciente de uma insuficiência respiratória, por exemplo, né? Então, é muito legal, mas é loucura. Eu digo para os alunos, quando tem paciente na não invasiva, ninguém descansa, né? Às vezes você tem, à noite eu tinha 1 hora de descanso, não via a hora de ir para aquele beliche para dar uma descansada na perna, né? Dar uma dormidinha lá quando dava, e mesmo assim, às vezes no teu descanso alguém chamava, olha, tem um paciente lá na UTI de cardio que está descompensando, precisa de uma não invasiva. Corre lá. Né? E é muita responsabilidade, gente, né? Isso que é legal. Então, você comentou a respeito do trabalho multidisciplinar, né? Comentou dos médicos, tudo mais. Eu sei que hoje você não está atendendo mais, mas antigamente você já chegou a ter algum conflito com o médico querendo ser mais do que você? Isso você acha que tem hoje em dia ainda? Tipo, falando mais dos desafios, né? Uhum. Olha, a gente infelizmente tem, tá? Eu acho que assim, a gente lida com pessoas, né? E pessoas, existem pessoas maravilhosas, médicos maravilhosos, equipes de enfermagem maravilhosas, né? Vocês vão sentir isso quando vocês forem para o estágio, né? Talvez ano que vem, no outro, enfim, quando forem. Então, tem médicos, assim, que, por exemplo, eles veem uma piora na radiografia, na hora ele te chama e fala, olha essa radiografia, né? Nossa, eu tô achando que esse paciente fez sei lá, uma embolia, tá meio escuro aqui, tá meio hipertransparente. Nossa, esse paciente piorou da pneumonia, né? O que a gente vai fazer? O que você acha? Dá para desmamar? Enfim. E existem médicos que são um pouco arrogantes, né? Acho que é da própria cultura do médico, desde que ele entra na faculdade, né? Ele é criado para ser um deus. Lá na USP, eles falavam que existia... como é que era? Primeiro existia o neurocirurgião, depois vinha Deus, né? Eles se achavam o top master, né? Então, desde a época da faculdade, muitas vezes tem essa educação, né? De que o médico ele está acima de tudo, de todos, né? E não é assim. Eu já tive problemas, sim. Eu não sei se eu posso contar aqui, não sei se eu estou falando demais também, enfim. Mas eu já tive algumas questões. Eu sempre conto uma vez lá no Hospital Municipal do Tatuapé, que a gente tinha uma paciente que estava num processo de desmame. Ela era DPOC, obesa, e o médico falou assim para mim, essa paciente é para estubar. Aí eu estava com os alunos, eu falei, olha, gente, vamos lá. O médico está falando, deu luz verde aqui para nós. O que nós temos que fazer? E aí a gente começou a discutir e aplicar os testes, o protocolo de desmame, né? E tudo bem, desmame, né? Diminuir o ventilador mecânico e estubar. E a paciente não passava em nenhum critério. Né? A paciente não tinha mecânica respiratória,
ela tinha muita secreção, ela não tinha músculo respiratório para ficar fora do ventilador, né? E aí o médico voltou, eu falei para os alunos, gente, não vai dar. Não vai dar. Se a gente estubar essa paciente, ela vai ficar mal. E aí o médico voltou e falou assim, escuta, ainda você não estubou? Eu falei, olha, não dá, essa paciente não tem condição. E ele falou assim, bom, se você não estubar, vou estubar eu, né? E aí eu falei para os alunos, olha, gente, vamos registrar, a gente não é obrigado a fazer, a gente tem autonomia, mas vamos fazer para vocês entenderem aqui e tal. Enfim, nós estubamos o paciente, e eu, obviamente, eu torci para dar errado, gente, porque eu estava falando que não era para fazer, e ele desafiando que sim, que eu estava desatualizada, falou que o principal índice que a gente usa, né, o índice de respiração rápida e superficial, é um dos principais índices. Ele falou na frente de todo mundo que aquilo nem se usava mais, né? E era uma coisa absurda. Bom, enfim, aí a gente estubou a paciente, eu torci para dar errado, mas não tão errado, né? Em minutos ela estava parada, ela teve uma parada cardiorrespiratória logo depois da extubação. Ele tentou reanimar, ele tentou intubar 3 vezes, e no final das contas, ainda à noite, a paciente ainda foi a óbito, né? Eu digo sempre para os alunos, esse negócio de estubar a paciente fora da hora, né? Às vezes o médico fala assim, pode estubar, se não der certo eu reintubo. Não é bem assim, né? A mortalidade, ela aumenta a cada reintubação do paciente. Então, não tinha critério ali, foi um absurdo, isso gerou relatório, gerou processo médico interno, tá? Um monte de coisas. Eu já estava ali junto com os alunos, né? Mas é como eu falei para vocês, eu tenho essa felicidade de poder estar com vocês ali e meio que atuando junto, né? Enfim, então essa foi uma das vezes que o médico realmente ele me desautorizou, ele meio que me humilhou ali na frente de todo mundo, né? Tipo, você tá por fora, você tá falando de índice de Tobin, nem se usa mais isso, tal. E eu falei, putz, meu, se essa mulher ficar bem, eu realmente vou ficar desmoralizada. E ela não ficou ruim, ela ficou péssima, né? Porque não tinha realmente nenhum critério ali. E essa é uma história, tem outras histórias, sim, infelizmente, mas olha, a gente lá no servidor, por exemplo, municipal, a gente lida com vários médicos muito legais, residentes, né? Outro dia eu entrei lá no choque, no pronto-socorro, o médico falou, putz, que bom que você chegou, vem aqui, me ajuda aqui, explica aqui um pouco da ventilação para os residentes, né? Então, não é legal? Isso é uma coisa muito legal. Então, olha, outro dia também nossa, ainda bem que vocês chegaram, o pessoal aí da cirurgia não entende nada de ventilação, ajusta aí o ventilador. Então, essas coisas, elas servem como um reconhecimento, tá? Então, tem muito, muito, muito médico bom e eu acho que, assim, o principal é pensar no benefício do paciente, sabe? Deixar essas vaidades de lado, né? Tipo, o médico manda, enfermeiro isso. A gente tem que pensar no bem do paciente. Quer dizer, naquele momento, lá, voltando na paciente que eu contei, não era para estubar, não tinha condição. Vamos pensar o que é o melhor, né? Vamos fazer um protocolo, então, de treinamento muscular, vamos melhorar a mecânica respiratória. Se não der também, talvez a paciente precise realmente de uma traqueostomia, né? Mas não fazer uma tigrada dessa e pôr a vida do paciente em risco, entendeu? Então, no caso, a paciente veio a óbito por conta do erro médico, né? Nesta situação, infelizmente, tá? Porque realmente ela não tinha condição de ficar fora do ventilador, ficou muito cansada logo de cara, teve uma parada, e aí quando o paciente tem uma parada, o médico tem 2 problemas, né? Ele tem que reanimar e intubar. Intubar de novo, né? Entendeu? Então, ele não conseguia intubar, porque o paciente obeso tem uma dificuldade de intubação, né? Então, aí houve toda essa confusão e aí você coloca o paciente, a vida dele em risco, né? Então, não tem sentido mesmo. Ô, Pro. Oi. Tirando obviamente, esses conflitos e pensando em tudo que você já viveu, tanto contato com os alunos, com outros profissionais, com o paciente, o que você pode tirar dos prazeres que a fisioterapia te dá nesse ambiente da UTI ou do hospital, e até mesmo como professora, né? Vamos lá, então eu vou falar primeiro como fisioterapeuta, tá?
Então, eu acho que dentro desse contexto respiratório, lembrando que eu, às vezes, fico meio assim da gente falar do respiratório, né? Porque hoje em dia a gente trabalha tanto com mobilização precoce, né? Dentro da UTI, então tudo está envolvido ali. Mas dentro desse ambiente hospitalar, gente, é muito prazeroso você poder gerar alívio para um doente que está com falta de ar, por exemplo. Você poder gerar alívio daquela secreção que muitas vezes o paciente sente está sufocado. Né? Tem paciente que faz assim para você, olha, aponta para o tubo, tipo, me aspira, pelo amor de Deus, né? Então, você poder pensar num paciente que está deitado ali naquela posição, principalmente nos hospitais públicos, que às vezes a gente tem uma carência de pessoal e a pessoa fica deitada naquela posição durante horas, né? E o fisioterapeuta vai lá, ele mobiliza, ele muda o decúbito, ele gera conforto, de dores mesmo musculares, de estar num repouso prolongado no leito, né? A gente poder colocar um paciente numa poltrona, ver um paciente que está acamado há muito tempo, fazendo um ciclo ergômetro, depois andar, caminhar, sabe? Então, toda essa evolução positiva que a gente consegue ver desde o ponto de vista respiratório, né? De melhorar a ventilação, de melhorar uma troca gasosa, de pronar um paciente que está agora, aí está na moda, né? Agora no Covid, eles pronam todo mundo, mas isso a gente já fazia há algum tempo, né? Você pronar um doente, ver lá uma saturação que estava 75%, subir para 90 e pouco. Então, em todos os sentidos, né? Tanto do ponto de vista ventilatório, de troca gasosa, de conforto respiratório, como também músculo-esquelético, né? Eu falo muito isso para os alunos. Imagine se fosse você deitado naquela cama, né? Sem se mexer, ou com tubo, ou com medo. Então, você poder chegar, pôr a mão no paciente e falar: oi, eu sou a Thelma da fisioterapia, eu vou atender a senhora agora. Eu vou mexer um pouco na senhora, tá? Calma, ou tá tudo bem, eu vou tirar esse tubo. Quantos pacientes acordam numa cirurgia, né? Ou depois de um trauma? Imagina, o cara bate o carro, tem um acidente, quando ele acorda, ele está numa UTI entubado, ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, você fala: olha, eu estou aqui, eu sou a Thelma da fisioterapia, logo a gente vai tirar esse tubo da boca, me ajuda, né? Então, toda essa parte humana, de humanização da UTI também é muito bacana. Mas, enfim. Então, acho que como fisioterapeuta, dentro do ambiente hospitalar, todos esses pontos, né, são positivos. A gente poder gerar uma melhora, um conforto, tanto respiratório como motor, musculoesquelético, enfim. E como professora, eu digo que eu sou muito, muito feliz, assim, né? Primeiro porque a gente lida com muitas energias, né? São várias turmas, são vários alunos, né? Teve uma vez, há uns anos atrás, a gente tinha feito uma festa do congresso, né? E foi super legal. Isso, num dia à noite teve a festa do congresso. No outro dia de manhã eu estava dando aula, aí me chamaram que a professora Roberta estava passando mal. Eu falei: meu Deus, será que ela bebeu ontem na festa do congresso e tá, né? Ainda falei: filha da mãe, ainda vai me dar trabalho aqui. Corri lá para ver o que estava acontecendo com a professora e os alunos tinham feito uma festa lá de despedida, né? Era final de semestre, e vieram, me abraçaram e me deram uma coisinha de pôr na pulseira, lá esqueci o nome, como chama aquilo, gente, de pôr naquelas pulseirinhas, era um estetoscópio, assim. Ah, sim, os berloques, né? Isso, os berloques. Eu tenho até hoje na minha pulseira lá o berloque que eles me deram. E me abraçaram e ficaram falando as besteiras que eu falo na aula, né? Aquelas coisas que eu falo: você sabe, não sei o quê. Então, assim, um baita carinho dos alunos, né? Cada turma que passa marca a gente pra caramba. Alunos muito bons, estudiosos. Às vezes o aluno tem dificuldade, mas você vê que ele se dedica, né? Você vê a evolução, né? Eu tinha uma aluna que ela era terrível, terrível. Uma vez eu dei uma bronca nela no terceiro ano, que ela ficava conversando com o namorado e tal. E essa menina, um ano atrás, eu acho, 2 anos atrás, ela se formou e ela era a aluna a melhor da turma. Né? Eu falava: como você evoluiu, meu Deus, como você, assim, sentiu agora a responsabilidade da profissão, né? Lógico, dá para você bagunçar, dá para você ser divertido, ser legal, mas você tem que ter consciência da sua profissão, né? Do que você escolheu. Então, assim, a gente vê a evolução dos alunos. E como coordenadora também eu vejo muito isso, né? No momento que o aluno entra, sabe nem direito o que está fazendo ali, né? Escolha essa profissão aqui, acho que é legal, vamos ver. E aí a gente vê a evolução dos alunos, já gostando das áreas, né? Querendo, se dedicando,
identificando ali com alguma área. Então, assim, é sempre novidade e a gente poder estudar sempre também, porque o aluno faz a gente estudar, né? Pergunta alguma coisa que às vezes fala, putz, não sei isso, peraí, deixa eu estudar, né? Então, a gente está sempre estudando, está sempre se evoluindo também, ninguém sabe tudo, né, gente? Então, a gente está sempre em movimento. Então, eu gosto muito da área acadêmica, assim, de estar com os alunos, sabe? E, Pro, uma dúvida que eu tenho, dúvida e curiosidade, né? Como que vocês chegam na conclusão, por exemplo, para intubar um paciente? Não, tipo, no caso, um paciente que sofreu um acidente de carro, como você deu exemplo, mas, por exemplo, em que nível de saturação que vocês observam que tem que saturar o paciente? Porque o meu sobrinho, ele passou por um caso recente, acho que ele foi para o hospital, ele estava com bastante febre, e o peito dele estava chiando bastante, né? Vou usar esses termos mesmo. E já deixaram até o ventilador mecânico lá, a saturação dele estava, tipo, muito baixa. Então, tipo, qual o nível da saturação, mais ou menos, que você, tipo, você vê ali, já tem que ficar em alerta para intubar o paciente? Tá, então, assim, para intubar um doente, existem alguns critérios, né? Obviamente que a gente vai tentar evitar. Por que que tenta se evitar a intubação? Porque a intubação vai gerar problemas também. Ao mesmo tempo que ela salva a vida da pessoa, ela também gera problemas, né? Ah, mas que problemas? Putz, tudo que você pode imaginar, desde fratura de dente, já vimos vários pacientes, né, que vários não, mas alguns que fraturaram dente, gera problema na laringe, né? A epiglote fica aberta para o tubo poder passar, então isso aumenta a chance de infecção, né, do paciente, o nível de pneumonia, o pulmão no ventilador mecânico ele pode explodir mesmo, né, fazer um pneumotórax, né, o que a gente chama de barotrauma. Então existem muitos problemas também que vêm com a intubação. Então é algo que o médico, se ele puder protelar, ele vai. Para isso que a gente tenta, por exemplo, a ventilação não invasiva, o oxigênio de alto fluxo, né? A gente vai tentar outros recursos para evitar a intubação. O oxigênio de alto fluxo é aquele com catéter? Como é que é? Existe o oxigênio, ele tem, normalmente, a oxigenoterapia normal, ela vai de 1 litro a 15 litros por minuto, tá? Isso é o normal. O catéter de alto fluxo, que está sendo bastante usado agora nos pacientes com Covid, ele vai no nariz também, mas ele acelera o fluxo até uns 60 litros por minuto. Então, é um fluxo alto de oxigênio, tá? Mas existem algumas situações de que não há mais como evitar. Por exemplo, o que indica para a gente um paciente que precisa ser intubado imediatamente? Então, um dos critérios principais é o rebaixamento do nível de consciência, né? Então, a pessoa está sonolenta, ela já está meio torporosa. Uma pessoa que não tem nível de consciência, ela não consegue proteger a via aérea. A língua, ela fica ela cai para trás, a pessoa fica, né, fica meio sufocada, ela começa a broncoaspirar saliva, né? Então, não dá para um indivíduo que não tem nível de consciência ficar sem o tubo, né? Então, o nível de consciência é uma coisa muito importante, tá? Se houver um rebaixamento, o paciente precisa ser intubado. Além do rebaixamento do nível de consciência, dessa parte neurológica, também as trocas gasosas. Então, se a PaO2 ela estiver abaixo de 50, né, isso caracteriza aí uma saturação baixa, bem abaixo de 90, e se a PaCO2, quer dizer, o CO2 no sangue, estiver acima de 50, também isso indica uma intubação. Tá? Então, a hipoxemia, a PaO2 abaixo de 50, hoje em dia a gente sabe que se a saturação estiver abaixo de 90, não é legal, não é bom, né? Então, a mesma aí nos pacientes com Covid, né? A gente quer, né, que a saturação esteja acima de 92%, 93%, né? Então, se a saturação começa assim, a gente usa muito a saturação, mas a PaO2 ela é mais fidedigna ainda. Então, se a PaO2 estiver abaixo de 50, que é uma hipoxemia grave, e a PaCO2, que indica para nós que a pessoa não consegue mais ventilar, estiver acima de 50 também, com rebaixamento de consciência, é melhor intubar logo. Já é emergência, né? Na hora já tem que intubar logo. Tá? Até porque é interessante também, às vezes a gente protela tanta intubação, mas se o paciente também, a gente se demora muito para intubar e o paciente realmente fadiga a musculatura, a recuperação dele também piora, né? A mãe do namorado da minha filha teve Covid, né, há um tempo atrás, e ela
precisou de oxigênio, aí não melhorou o oxigênio, precisou do catéter de alto fluxo, não melhorou, precisou da não invasiva, não melhorou, aí falaram, vai ser entubada, eu já pensei, nossa, né, vai ser entubada, mas tem usado a intubação meio que preventiva, vamos dizer, meio que precoce, tá? Porque aí ela acaba dando um conforto para o doente, não deixa ele evoluir com uma fadiga muscular, que nem você falou que seu sobrinho estava sibilando, né? Estava chiando. Isso aumenta muito a resistência da via aérea e gera um cansaço, gera uma chance de fadiga muscular. E aí, se fadiga, isso aí, a reversão demora mais ainda, tal. Então, eles tentam a medicação, eles tentam reverter o quadro, senão, às vezes é melhor intubar precocemente para não deixar o paciente fadigar, parar, né? Ter uma parada, na dúvida é melhor intubar, se houver um risco de fadiga, tá? Uhum. Além da UTI, não sei se você já chegou a trabalhar com isso, mas o físio consegue trabalhar na emergência, né? No pronto-socorro também, Pro? Sim, vocês, inclusive, da Unip, lá do estágio, fazem estágio na emergência, lá no que a gente chama de choque, olha o nome, choque. Isso. Então, a gente tem... Sim, eu já trabalhei um tempo no choque, não só de lá, também do Hospital do Tatuapé, né, do Hospital Regional de Osasco. Então, assim, o choque, a emergência, é um lugar que o fisioterapeuta... Muita gente fala, o que o fisioterapeuta faz na emergência? Nossa, a gente recebe os doentes, a gente instala oxigênio, a gente ajuda nos procedimentos de parada e de intubação, né? A gente põe não invasiva para diminuir desconforto respiratório. Então, a gente trabalha bastante lá no choque, tá? Muitos pacientes são intubados ali, a gente participa do processo de intubação também do paciente, tá? Instala o ventilador mecânico, checa os parâmetros. Então, sim, trabalhamos muito no choque. E um lado que eu nem citei aqui, mas que eu também já trabalhei, que é muito legal, é a parte de reabilitação, tá, gente? A reabilitação tanto pulmonar quanto cardio. Em clínica? A parte de reabilitação pulmonar no Lar Escola São Francisco, né? Que aí é mais para paciente DPOC, paciente pneumopata crônico. E na parte de reabilitação cardíaca, eu ajudei a montar lá no Campus Norte a parte de reabilitação cardíaca para hipertenso e para pacientes pós-infarto. Então, a gente tinha um trabalho lá de reabilitação cardíaca dentro do Campus Norte, que era muito legal. Eu lembro quando o coordenador falou para mim, você monta aí a reabilitação. Eu falei, meu Deus, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? E aí a gente começou com um grupo de hipertensos, gente. No final, quando a gente viu, a gente tinha um grupo enorme, né? Eles iam chamando as pessoas, né, hipertensas, e a gente montou um protocolo bem legal. A gente fazia direitinho toda a avaliação, via lá o ecocardiograma, punha o paciente na esteira, fazia teste de caminhada, Borg, né, fazia tudo direitinho com os pacientes, e aí eles entravam num treinamento. Mas aí, como você falou, Fernando, meio, não é clínica, mas é um ambiente ambulatorial, é bem diferente do hospital, né? É muito legal. Aí eles chegavam, a gente fazia uns 10 minutos de aquecimento, 40 minutos de exercício aeróbico e resistido, e 10 minutos de relaxamento. E eles amavam, assim, era muito legal. Mas é um outro perfil, sabe? Aquele paciente que quer conversar, te traz presentinho no dia do professor, aquelas coisas. Então, é outro ambiente, assim, no hospital. Mas muita gente gosta dessa parte também de reabilitação ambulatorial, né? E o choque que a gente acabou comentando é aquela loucura que mostra no Grey's Anatomy mesmo, um pouco mais tranquilo, como que é? Gente, olha, eu vou falar para você que varia. Tem dias que os alunos ficam até tristes. É uma porta vai e vem, assim, sabe? Parece até meio aquelas de açougue, assim. A porta abre, a gente fala, nossa, não tem ninguém aqui, meu Deus, cadê os pacientes? Tem dia que é um sossego, uma tranquilidade. E tem dias que eu falo, pai amado, né? O que aconteceu aqui? De verdade, assim, não estou exagerando, não pensem que é exagero, mas é paciente que sofreu acidente, que tem encéfalo saindo pelo ouvido, é paciente com hemorragia digestiva alta, com sangue para todo lado, né? Paciente para estubar, paciente para fazer não invasiva. Nossa, é uma loucura. Eu particularmente adoro, mas é punk, sabe? É aquele negócio de... Mas tem sim, varia bastante.
tá? Para você não falar, ah, cheguei lá, não tinha paciente, pô. Às vezes é tranquilo, mas, nossa, acontece de tudo naquele choque. Acontece de tudo. Teve uma vez que tinham 2 pacientes parados e a residente falou assim, assume a parada aí com os alunos, porque eu vou assumir a outra. Aí ela começou a fazer massagem cardíaca, eu comecei lá no outro paciente, aí eu falei, gente, vai, eu vou... Porque é cansativo pra caramba, né, gente? Revezar, né? Putz, aí eu fiz isso, eu falei, agora quem vem? Aí ninguém queria vir, eu falei, vem agora alguém. Aí os alunos vieram, tem gente, às vezes tem aluno que não quer, né, tem um pouco de receio e tal. Ok, a gente respeita, mas eu digo, aproveita tudo que vocês puderem lá. Tem oportunidade de fazer, faz a massagem cardíaca, né? E aí a gente fazendo lá a massagem, aí os médicos chegaram para entubar, para fazer lá o que tinha que fazer. E é uma loucura, mas a gente ali fazendo a massagem e os alunos foram que foram, super bem, né? Às vezes o médico fica falando, não, vai, vocês aprendem lá com os residentes, eles falam, não, não tá legal, mais força, menos. É uma responsabilidade, né? Porque você está fazendo ali num paciente que está parado, mas você precisa para aprender, né? Então, quantas vezes eles falam assim, instala oxigênio, aí outro dia o menino olhou para mim e falou, professora, eu não sei fazer. Falei, calma, vai, vem cá que eu vou te ensinar, vamos, não fala não, a gente dá um jeito. Esse é meu medo de chegar na hora e falar, putz, não sei fazer, e dar uma força aí, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Ah, mas é para isso que tem lá os professores, os fisioterapeutas que acompanham vocês, fica mais ou menos lá no ambiente do choque, da UTI, ficam 4 alunos para um físio, eles ficam ali em cima de vocês. Não dá ruim, não. Na hora de aspirar, às vezes o pessoal treme tanto que não consegue nem colocar a sonda no tubo. Mas vai, aprende. É a vida, dá tudo certo. Mas é punk lá, mas é muito legal, dá para aprender muito. Você vai mandar, Fernanda, ou eu mando? Manda, vai. Professora, e o caso clínico mais marcante que você já viu assim? Você falou que já chegou a ver um cara com encéfalo, misericórdia. Esse para mim... Ai, assim... te ensinou alguma coisa. Exato. Olha, gente, é tanta coisa, é tanta história, é tanto caso, mas eu vou contar para... Posso falar 2? Mas é rápido. Pode falar até 3, 4. Não, teve uma paciente lá no Regional de Osasco, que ela era uma paciente que caiu, teve uma lesão medular alta, né, e ficou tetraplégica. E ela ficou lá muito tempo na UTI consciente, né? Então, por que ela me marcou muito? Ela me marcou muito porque ela ficou traqueostomizada, ela ficou no ventilador, né? E me marcou porque ela queria coisas básicas. Por exemplo, ela falava, eu tenho vontade de comer morango, né? Mas eu não posso mais, né? Eu não consigo, porque eu estou com traque. E a gente vê um paciente que está acordado dentro da UTI, né? Ela ficou um tempão, acho que ela ficou quase um ano, tetraplégica, tráqueo, ligada no ventilador, vendo tudo o que acontecia na UTI, né? E os alunos iam lá, atendiam, e ela aceitava, ela deixava, tal, mas infelizmente ela acabou pegando uma infecção, acabou indo a óbito lá, né, na UTI, mas assim, o que me chamou a atenção nessa paciente foi a questão humana mesmo da UTI, né? Da gente conversar, da gente falar, de entender o lado do paciente, né? De ver, de valorizar as coisas que muitas vezes a gente não valoriza, sem ser piegas e nada disso, mas, né, a gente às vezes não valoriza uma comida que a gente come, um sabor que a gente sente, andar, poder fazer as coisas, e o paciente ali, né, ela estava ali naquela situação, era uma mulher que era totalmente rígida, sadia, caiu de uma escada, o marido pegou rápido, levou para o hospital, seccionou a medula, e aí ela ficou tetraplégica, tal, naquela situação da UTI. Então, essa paciente foi uma paciente que me marcou muito, assim, de ver todo aquela, né, aquele ano inteiro, foram 6 meses a 1 ano que ela ficou ali, né, de ver o sofrimento também, a gente aprender com isso, né? A gente, como profissional, a gente tem que ter conhecimento, gente, tem que saber o que está fazendo, os índices, a ventilação, mas a gente não pode esquecer que a gente escolheu uma profissão na qual a gente lida com pessoas, né? Que tem dor, que tem sentimentos, que tem alegrias, enfim, né? Respeitar o paciente. Então, isso foi uma época que me chamou muito. E teve uma menina, uma moça que ela era nova, ela teve síndrome de Guillain-Barré, né? E ela ficou, além da síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença que afeta ali a placa motora, então ela ficou também com uma fraqueza muscular generalizada.
essa fraqueza atingiu a musculatura de tosse e o diafragma, então ela começou a ficar com muito cansaço, né? E ela tinha pneumonia, então ela tinha secreção também, não conseguia tossir, né? E era um plantão noturno que eu estava lá e ela falava para mim, por favor, não deixa eu ser entubada, né? Por favor, cuida de mim, não deixa eu ser entubada. Eu falo, meu santo, me ajuda, né? Porque o paciente que está com fraqueza muscular, falta de ar, né? Desesperada, ela era estudante de enfermagem, então ela conhecia as coisas, né? E cheia de secreção. Eu falava, meu Deus, e aí eu fazia as manobras, eu aspirava, eu punha não invasiva nela. Aí passava um pouco, eu ia lá de novo. Aspirava, punha não invasiva. E eu fiquei a noite inteira nessa menina, fazendo essa terapia toda, colocando a ventilação mecânica. E aí ela acabou saindo da UTI, né? Porque a síndrome de Guillain-Barré ela tem um pico de piora, depois ela melhora com o tratamento, né? Então a menina saiu de lá, graças a Deus, sem tubo, sem precisar ser entubada, sem maiores problemas, claro, com um pouco ainda, né, de sequela da doença, mas ela saiu muito bem e foi uma paciente que eu fiquei feliz, assim, eu senti realmente a eficácia da fisioterapia ali. Uhum. Tá? E o Guillain-Barré tem sequência só da placa motora, né? Só no sistema nervoso periférico ou atinge encéfalo também? Não. Ela estava completamente consciente, completamente lúcida, né? É uma doença neuromuscular, né? Então, ela pega mais a musculatura de membros, pega diafragma também, tudo mais, mas ela dá essa fraqueza muscular mais generalizada aí, e a menina, como eu te falei, ela estava completamente consciente, ela começou a sentir uma fraqueza, logo depois acho que foi uma gripe, uma infecção viral, tal, e aí ela teve essa fraqueza que foi indo, até que ela começou a ficar cansada do ponto de vista respiratório, né? Então, quer dizer, quando realmente atinge a musculatura respiratória, isso vai gerar uma fraqueza muscular e a pessoa muitas vezes precisa da intubação. Só que a intubação, ela acaba necessitando de sedação e a pessoa fica dependente do ventilador e isso às vezes gera uma fraqueza muscular maior, né? Então, você poder evitar uma intubação e todas as consequências que vêm, né? Acabou sendo muito benéfica. Na época, eles fizeram um tratamento que era plasmaferese, hoje em dia tem outros tratamentos, né? É como se eles dessem uma filtrada no plasma, né? E ela fez os tratamentos e logo depois ela melhorou o tratamento médico junto com a gente da fisioterapia. Putz, foi sensacional para a paciente. Né? Mas aí ela tem isso pro resto da vida? Não. Depois, a pessoa fica com uma sequela, tá? Fica com uma fraqueza muscular, mas a pessoa vai se recuperando e fica... Aí vai depender também, né, de cada caso. Tem casos que ela fica bem sequelada e às vezes ela é mais leve, mais suave, fica quase que... E por que tem paciente com Covid que evolui para Guillain-Barré? Porque assim, o Guillain-Barré ele tem um start, né? Alguma coisa que desencadeia essa resposta. Então, o Covid, por exemplo, uma infecção viral, a gripe, podem ser várias coisas que dão um gatilho para que aconteça a doença, entendeu? Então, mas aí, se ela evolui bem e, por exemplo, via sedentária, pode retomar por ela não estimular a musculatura ou não tem muito a ver? Não tem. É como se fosse um ataque mesmo do corpo, né? Na verdade, a pessoa fica mal, tem um pico, vamos dizer, da doença, mas depois com o tratamento, Fernando, a pessoa vai melhorando e aí podem existir sequelas daquele momento grave que ela viveu, mas depois a tendência é o indivíduo ficar bem, ficar mais estável. Entendi. Que bom. Ô, Pro, eu tenho uma dúvida, não é em relação muito na área, mas que nem você comentou desse primeiro caso da mulher, que ela caiu na escada, teve uma fratura na cervical. Na cervical, né? E o marido dela pegou ela e levou para o hospital. Professora, numa situação como essa, qual a melhor coisa a se fazer se você vê que uma pessoa, sei lá, caiu de um telhado, de uma laje, enfim? É melhor você deixar aquela pessoa ali, imobilizar aquela pessoa ali, ou você pegar ela de uma vez e levar? Não. Sempre que houver um trauma, o melhor é deixar a pessoa ali, né? Não mexer e realmente pedir, chamar SAMU, chamar emergência, chamar bombeiro, tá? Porque às vezes o bombeiro vem mais rápido, tem até um procedimento bacana, enfim, mas é importante chamar algum serviço especializado que vá fazer toda a imobilização, né? Eu sofri um acidente uma vez na Marginal,
ferrado com caminhão, né? Enfim, e eu lembro muito do chicote que deu no meu pescoço, muito forte, né? E eu comecei a sentir formigamento na hora, né? O SAMU veio, na hora eles me colocaram na prancha, eles tomaram todo o cuidado com a coluna, né? Para evitar qualquer tipo de lesão medular, né? E não só medular, precisa ser feita logo depois também todo um acompanhamento. Vocês perguntaram de casos que eu me lembro, eu lembro um menino que foi espancado, né? Imagina, tinha uma bicicleta, tentaram roubar a bicicleta do menino e ele não ele resistiu lá ao roubo tal, e bateram tanto no menino, ele teve uma baita lesão neurológica. Quando chegou no hospital, o médico falou, não acho que não é nada. Mandou para casa. Mas o pico de edema cerebral, né, é em torno de 24 horas. Então, logo o menino acabou em casa, entrando em coma, voltou para o hospital, e aí, enfim. Tá? Então, a gente precisa ter toda uma atenção, né, com trauma. Não é legal não pegar de qualquer jeito e levar. Melhor tem que vir imobilizar. Tá? Sim. A pessoa às vezes bate a cabeça, sei lá, vai levantar, bate a cabeça na estante, começa... não senti na hora nada, e depois que vem depois vai ver, daqui uns meses, pode acarretar num problema. Tem uma coisa chamada hematoma extradural, né, que forma, que nem eu falo para os alunos, que é que nem um ovo de sangue dentro da cabeça. Então, aquilo vai sangrando, vai formando aquele hematoma, aquilo comprime o cérebro e dá bastante hipertensão intracraniana. Né? E isso, às vezes, demora um pouquinho para acontecer, entenderam? Não é na hora, né? Vai se formando ali, vai sangrando de gotinha em gotinha, pouquinho, até que forma o hematoma. E aí o indivíduo, às vezes, demora um pouco para ter sintoma. Então, tem que acompanhar mesmo. Pro, podemos falar de Covid? Pode. Bom, eu perguntei porque teve alguns profissionais da saúde que a gente conversou sobre e às vezes estavam vivendo aquilo diariamente, então estava meio saturado de falar, né, obviamente. Mas acho que é muito importante a gente, quando está falando com uma pessoa que obviamente trabalha com isso, né, para espalhar informações reais, né, informações que estão baseadas na ciência. De tudo, esses quase 2 anos que a gente tem vivido, o que você consegue falar para a gente que aconteceu de verdade, né? Seja, por exemplo, muitos professores falaram que a mídia mostra uma parte do que realmente está acontecendo e agora que está no final mostra muito menos, né? E às vezes até as pessoas ficavam saturadas, nossa, só ligo a TV para ver isso. Cara, é uma pandemia, né? O mundo inteiro está vivendo isso. Se você tá aí andando sem máscara, tá aí aglomerando, a culpa é sua, entendeu? Você está colocando a sua vida e os outros em risco, né? Então, acho que o objetivo da minha pergunta é saber, né, o que você sabe sobre a doença, o que você ouviu dos seus colegas e o que mais pode aparecer, né? O que você sentir que pode acrescentar aqui. Mas você quer, a sua pergunta se restringe mais em relação ao ambiente de trabalho, certo? Lá do hospital, você quer que eu volte mais para isso, certo? Acho que pode ser, mas também o que a gente pode ter de evidência científica? Porque acho que lá no começo a gente quer dizer, pelo que a gente já conversou com os profissionais, a gente via o paciente e tentava fazer alguma coisa, mas não sabia muito ao certo, né? Eu acho que no início, né, gente, era tudo muito desconhecido, né? Tô pensando mais como profissional mesmo. Então, não estou nem falando como pessoa, mas mesmo profissionalmente, tudo era muito desconhecido. Além disso, não existia vacina para os profissionais de saúde no começo, né? Então, a gente viu quantos médicos realmente morreram, quantos fisioterapeutas foram contaminados, né? Em relação vamos falar um pouco do cenário da fisioterapia, eu acho que nossa, o Covid, apesar de toda a negatividade que ele traz, né, o fisioterapeuta acabou se destacando muito dentro desse contexto todo, né? Sim. Desde o paciente que chega na emergência, quantas coisas mudaram, né? Lembra no começo que a gente falava assim, se sentir sintoma, fica em casa, né? Depois eles mudaram isso, não, tá com sintoma, vamos tentar agir rápido, né? Vai logo para o hospital. Então, realmente, muitas coisas mudaram, né? Mas o fisioterapeuta, a gente atua desde o paciente que vai chegar ali no pronto-socorro, né, que muitas vezes está com falta de ar, precisa, desde um oxigênio, a gente vai instalar oxigênio, até os pacientes que, por exemplo, tinham falta de ar
inicialmente falavam, não vamos colocar ventilação mecânica não invasiva, porque aquilo gera aerosol e vai contaminar mais ainda a gente da equipe, e não temos vacina, não temos tratamento, enfim. Então, tentava-se evitar a ventilação não invasiva, né? Teve um ponto até que falaram, não usa. E aí depois eles colocaram, falando daqueles filtros, o EPA, uns outros tipos de filtro que podem ser administrados. Então, hoje em dia, a ventilação não invasiva, o mesmo catéter de alto fluxo, né? Não sei se vocês chegaram a ver aquelas máscaras do tipo que o governo comprou, que chama escafandra ou capacete. Sim, eu vi. Parece um cara tá dentro de um submarino, né? Exato. E a gente não usava esse tipo de máscara porque ela é barulhenta, ela é cara, né? Faz um pouco de barulho dentro, mas acaba sendo uma máscara efetiva para agora para o Covid por conta da contaminação, né? Então, não, vamos fazer não invasiva, sim, né? Uma outra coisa que é muito legal é que antigamente se fazia prona, né? Virar o paciente em prona somente quando ele estava bem sedado. Às vezes, curarizado, já com SARA, a gente põe o paciente em prona. Hoje em dia, os pacientes estão ficando em prona no COVID, mesmo com já na não invasiva, né? Eles colocam a pressão positiva e viram o paciente em prona para descomprimir as regiões posteriores do pulmão, né? E meio que distribuir aquele edema para a região anterior, onde a gente tem menos pulmão. Então, você acaba liberando as áreas posteriores e a troca gasosa, a oxigenação melhora bastante, né? Então, já colocam um paciente em prona na não invasiva, né? Essa coisa que eu falei para vocês da intubação, intubar em último caso, até porque não tinha ventilador, né? Não sabia direito como ventilar. Tem se intubado precocemente alguns pacientes, né? E os pacientes têm tido um resultado bom com isso, né? Porque aí você deixa a pessoa descansar, o tratamento é mais efetivo e a fadiga muscular, ela gera muitos metabólitos no corpo e isso acaba prejudicando ainda mais a situação do paciente. Então, não, vamos entubar precocemente, vai colocar o paciente em prona e tudo mais, né? Eu ia falar, e tem um link, depois eu até passo para vocês, agora eu não estou com ele aqui, mas de uma aula de uma médica que ela falou bastante dos avanços da ventilação mecânica, né? Então, ela mostra, é bem legal, ela mostra talvez algumas coisas que são mais específicas de ventilação, né? Dá uma boiadinha, assim, ela mostra umas imagens legais, né, dos pacientes, falando dessa evolução. Então, o paciente que está, os mais graves, né, que estão lá no hospital para nós, como é que a gente vai abordar? Primeiramente, oxigênio, depois não invasivo e catéter de alto fluxo, né? Eu estou orientando até um TCC e mostra vários benefícios do catéter de alto fluxo, né, e da não invasiva no paciente com COVID, né? Então, é tudo baseado em evidência, né? Tem bastante coisa, a gente viu lá muitos artigos que saíram tanto do ano passado como desse, né, falando da melhora da insuficiência respiratória com o uso da não invasiva e do catéter de alto fluxo. Então, isso colaborou para que os pacientes não precisassem ser intubados, né? E o paciente que é intubado e que desenvolve uma síndrome do desconforto respiratório, que são os pacientes mais graves, né? Como ventilar, né? O uso da PIP, né? Um pouco maior para melhorar o shunt, melhorar a troca gasosa, toda aquela estratégia ventilatória protetora do pulmão, né, da síndrome do desconforto, eu acho que evoluiu muito, né, o conhecimento também. A gente tem um tratamento efetivo? Não, mas a gente sabe hoje lidar melhor com a doença, né? Então, desde essa coisa da ventilação, da troca gasosa, das abordagens, né, de como se proteger também, né? Então, o cenário hoje é um pouco mais tranquilo, sim. Dentro do hospital, gente, existem algumas áreas que a gente chama de área limpa, né? É meio feio esse termo, mas são as áreas que você tem as UTIs que não tem Covid, tá? Então, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia. Se você misturar um cara de uma cirurgia com Covid, ele vai pegar, né? E ele está debilitado ali. Então, a gente precisa ter algumas áreas que são exclusivas para cirurgia, para trauma, para outras doenças, enfim, e as áreas específicas de Covid. Lá no hospital, só para finalizar, lá no hospital, eles criaram uma UTI no 9º andar só de Covid, né? Tinha uma época que eles acabavam tendo que pegar vagas de outras UTIs, porque tinha muita gente. Hoje em dia, alguns leitos até estão mais desativados, realmente houve uma diminuição da demanda, as coisas estão mais controladas, a forma de se proteger,
também está Uhum. mais clara, né? Então tá um pouco mais tranquilo. Tá? Que bom. E Pro, o que você pode contar para a gente, assim, do seu cotidiano, né? O que é hoje e o que era um tempo atrás, né? Por conta do impacto da pandemia, né? No seu cotidiano. Isso para mim é meio triste, assim, porque Acho que para todo mundo, por isso. ai, meu Deus, é porque eu falo que eu sou aquelas professoras antigas, sabe? Se eu quero mostrar o que é um chunte, o que é um chunte alveolar, eu gosto de fazer desenho, sabe? Na lousa, olha, aqui está o alvéolo, olha, está cheio de líquido, então por isso que não passa, tal. Eu gosto de explicar, eu gosto de estar ali no olho a olho com os alunos, né? De me comunicar com os alunos, né? Com os pacientes, e essa história toda do Covid, infelizmente, a gente acabou tendo que aprender também muita coisa, né? De como dar aula online, de como fazer um desenho no quadro branco. Teve um dia que era meia-noite, eu estava lá, peguei meu filho, falei, deita aí que eu vou mostrar as manobras para os alunos terem ideia. Aí eu comecei, gente, isso é uma vibrocompressão. Aí eu fazia nele. Como é que eu ia fazer? Né? Então, assim, foi um aprendizado, tem sido, né? Um aprendizado de como dar aula online, de como mostrar todas as coisas que a gente mostrava antigamente no dia a dia com vocês ali nas aulas práticas. E para mim é muito difícil assim ter que ficar pela tela do computador. Tem muita gente que fala, eu adoro ficar em casa, adoro trabalhar de casa. Misericórdia, não. Imagino você como professora, que nem quando a gente está no presencial, você explica alguma coisa, vocês falam, vocês entenderam? Fica um ponto de interrogação na cabeça da pessoa. Agora você pergunta aí para mim, todo mundo com a câmera desligada, você entendeu? A pessoa, tipo, ninguém fala nada, às vezes a pessoa fala, não, entendi, claro. Mas é horrível. Exato, no estágio, que é muito mais, acho que o último ano é um ano de muita responsabilidade, né? Então, a gente cobra bastante no estágio. E aí, quando você está no olho a olho, você fala, você vê que a pessoa não entendeu. Você vê, exato. Né? Mas na câmera, gente, tudo bem? Tudo bem, né? Até que ponto, né? É bem assim mesmo. Então, é muito, muito difícil, assim. Mas são os desafios, é o que a gente tem, né? Eu acho que eu tinha uma época que eu reclamava muito, eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, que não sei o quê. Mas tem algo que eu possa fazer, né? Tem, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Essa semana que vem inteira eu vou estar lá no hospital com os alunos, né? Fazendo as provas práticas. Então, assim, a gente vai indo, né? Vamos tentar e torcer para o mais rápido possível, o pessoal estando vacinado e tudo mais, a gente poder voltar, sabe? Porque é muito mais rico mesmo esse convívio, esse contato, né? Com os alunos, com os pacientes, com todo mundo, com a equipe. A gente sente muita falta dos professores, né? De ter reunião, de trabalhar todo mundo junto. Olha, que nem ano passado a gente mal teve aula prática, né? Perdão, no passado não, semestre passado, mal teve aula prática. E agora a gente está tendo aula prática 3 vezes por semana, tá? Tipo, tá ótimo. Assim, é cansativo pra caramba, mas tá ótimo para mim. Mas tipo, é a vida, né? Precisa. É a vida, e tipo, eu sei que vai piorar, porque se eu gosto dessa profissão, eu sei que vai piorar. Vou ter que trabalhar pra caramba, entendeu? Mas, não se compara. Você tem a aula teórica e depois vai para a prática, é maravilhoso. Eu fico imaginando no estágio, né? Eu falo, eu acho que eu não estou preparado ainda para o estágio, mas, na hora que eu for, eu tenho medo de ter muita dúvida, sabe? De não saber muita coisa. Mas você está lá para aprender, né? Sim, e as dúvidas, elas vão existir. Mas acho que pensar que também não é só você que está vivendo essa coisa à distância, né? Todo mundo. Acho que acaba equalizando aí, pessoal. Tá bom. Pro, e pensando depois de tudo isso da pandemia, e até agora né? Quais planos de carreira que você tem, né? Coisas que você almeja fazer, conquistar, realizar? Olha, gente, como eu falei, eu sou bem feliz dentro da minha profissão, né? Gosto muito de dar aula, gosto muito de ser coordenadora, né? Não é fácil ser coordenador, porque às vezes a gente tem que falar não, né, para os alunos, ou tem que colocar a casa em ordem, não é todo mundo que tem a mesma, entende aquilo como uma coisa boa, benéfica, necessária, né?
Eu acho que dentro da minha carreira, eu estou sempre me atualizando, estou sempre estudando, né? Ser coordenadora da pós-graduação, que não é tão antigo, né? Alguma coisa mais recente, também é um novo desafio, porque aí a gente agora está com outro perfil de aluno, né? São alunos já formados e que buscam a pós-graduação. Então, tem dado aula na pós-graduação. Atualmente tenho dado algumas aulas também lá, gravado algumas aulas em estúdio, coisas assim, que também é tudo meio novo, é um desafio novo gravar aula, né? Aquela coisa de estar no estúdio, olá, aluno, tudo bem? Nananã, tipo meio repórter da Globo. Então, é um desafio novo também. E eu acho que, se você me perguntar o que falta, o que mais eu poderia fazer, eu gostaria de fazer um doutorado, né? Isso é algo que eu planejo, que eu acabei adiando um pouco, até por questões pessoais, tinha filho, trabalho e outras coisas, e não cabia naquele momento o doutorado. Mas é algo que eu planejo fazer, é um doutorado para me especializar ainda mais, para pesquisar ainda mais, né? Para aprofundar ainda mais o conhecimento. E acho que é isso, gente, assim, tá sempre se atualizando, sempre aprendendo. Ainda não especificou uma área do doutorado, tá pensando em? Uma época eu quase fiz lá na Santa Casa, mas não ia dar certo porque eu teria que abrir mão das aulas da Unip, né? Eles precisavam da bolsa da FAPESP e por conta de carga horária não dava. Então, não deu certo lá, mas eu gosto muito de cirurgia, né? Então, eu gostaria de fazer algo dentro de cirurgia, assim como eu fiz o mestrado, né? Sim. Mas alguma coisa ali dentro da neurocirurgia. Voltado mais para sua área, assim, o que você acha de melhorias necessárias, né? Eu falei da sua área, mas da fisioterapia em si, né? Melhorias necessárias dentro da fisioterapia e fisioterapia do futuro, né, Fer? Como é que é? E fazendo uma relação, né? Tanto as melhorias que precisam, quanto o que você espera que a fisioterapia vai ser, né? No futuro, assim. Isso. Gente, olha, primeira coisa, eu acho que tecnologia é muito importante, mas só a tecnologia não dá, né? A gente não pode esquecer, obviamente, toda essa área humana, essa área clínica, né? A gente vê muita gente que não tem tanta tecnologia ou não estuda tanto, mas tem mão, mas tem vivência, né? Então, tudo isso é muito importante. Eu acho que o nosso conselho, ele precisava ser um pouco mais efetivo, né, para a gente poder ter um pouco mais de reconhecimento, né, melhorar tantos projetos que tem para melhora de salário, de piso salarial do fisioterapeuta, acho que isso é muito importante, né? Muitas vezes é injusto, e a gente pode puxar agora esse gancho que a fisio está com tanta visibilidade, né? Eu estava falando tanto na área hospitalar, como também na recuperação dos pacientes pós-Covid, e a gente lutar um pouco mais por esse reconhecimento, né? Tanta gente não sabe da nossa profissão, né? Acha ainda que o fisioterapeuta só reabilita, né? Ou falo, pô, mas o que o fisioterapeuta faz um pronto-socorro? Vocês não mexem só com movimento? Não, né? Então, eu acho que a gente precisa ainda evoluir, né? Com reconhecimento, com salários, né? Com estudo também. Tem muita gente, infelizmente, que não estuda, que se autodenomina lá especialista em uma técnica, mas de onde você tirou essa técnica, né? O que é isso? É fundamentado em quê? Então, acho que ainda falta, assim, tem muita gente no mercado que não é boa e que acaba manchando, sabe, um pouco a imagem do fisioterapeuta. Aquela coisa dessas clínicas que põem lá 1 milhão de pessoas para ser atendidos, né? Eu ouvi outro dia mesmo de uma tia, né? Mas eu vou lá, só fico fazendo choquinho no ombro, aquilo não melhora nada. Então, quer dizer, não é essa a conduta, né? Por outro lado, meu marido está fazendo fisioterapia lá no Campus Norte e ele falou, ele tem uma condromalácia no joelho, né? Falou, melhorei 100%, né? Vou ter alta. Por quê? Porque fizeram a terapia adequada, fizeram o fortalecimento, os exercícios, ele chega aqui quebrado, né? Fala, minhas meninas estão me matando, né? Então, assim, porque está sendo adequado, né? Porque é baseado numa estratégia correta. Então, eu me preocupo um pouco, muitas vezes, algumas pessoas que não têm esse embasamento, não têm esse estudo, ou que querem só ganhar dinheiro, né? E botam lá todo mundo para atender de qualquer jeito. Então, acho que a gente precisa estudar bastante, né? A gente precisa se voltar, assim, para essa área, esse conhecimento clínico, né? Não só baseado em evidência, mas baseado também em clínica, em atendimentos, em vivência da profissão, né? E a gente precisa de um conselho que seja um pouco mais efetivo, sabe? Não só político, não só aquela coisa de manter a política do negócio, né?
cobrar nossa anuidade lá, mas realmente está atuando nas questões aí da fisioterapia, Sim, né? sim. Então, acho que é por aí, né? Buscar também as inovações. Olha quanta coisa, né? Quanta coisa que a gente vai aprendendo, né? Vai vendo. Acho que tudo isso é importante para... Voltando um pouco, eu lembro que você comentou daquela paciente que ficou internada, né, bastante tempo, 1 ano. Como que é esse contato com os pacientes e como é que funciona a alta fisioterapêutica, né? Tá, então assim, lá no hospital, normalmente os pacientes têm um tempo lá de internação. A maioria é agudo, né? A maioria, quando eu digo agudo, não é que eles têm uma doença aguda, mas eles ficam um tempo ali na UTI, depois eles seguem para o quarto, né? E depois eles têm alta, varia muito. Eu tinha uma paciente lá no hospital, gente, para vocês entenderem, ela era residente. A mãe deixou ela lá quando ela tinha uma... Ai, agora eu não vou lembrar qual é a doença neurológica, não me lembro, mas ela teve uma doença neurológica logo que ela nasceu, acho que a mãe era usuária de droga, largou a criança lá no hospital, né, com várias doenças, várias sequelas ou problemas neurológicos lá, e ela vive lá no hospital há 16 anos, né? Ela é residente, tá, da UTI. Tinha uma outra paciente que foi a óbito há algum tempo atrás, ela era uma DPOC, que foi entubada, foi para traqueostomia, ela residia lá na UTI há 2 anos, né? É muito tempo. Mas isso não é o comum, tá? Eu só estou falando desses casos para vocês entenderem que varia muito, né? Mas normalmente o paciente, quando ele é, por exemplo, entubado, ele vai ficar entubado em torno de uns 15 dias, em torno, tá? Com Covid agora eles têm deixado um tempo maior. Mas depois o paciente acaba indo para tráqueo. Foi para tráqueo, acordou, tem alguma condição de sair da UTI, do ventilador, vai para a enfermaria ou para uma SEMI, né? Aí eles ficam lá na SEMI, vão para o quarto, tem condição, tem retaguarda familiar, às vezes o paciente não tem retaguarda familiar, ninguém vem buscar. Né? Assistência social, né? Muito triste isso, tem pacientes, inclusive existem alguns hospitais conhecidos como hospitais de retaguarda, né, para aquelas pessoas que são moradoras de rua, ou paciente que não tem familiar que não vem buscar e não tem para onde deixar, e o paciente vai para um hospital de retaguarda, tá? Então varia muito, tá? Esse tempo de internação do paciente. Tá bom? Mas essa despedida de algum paciente que você se apega muito, como é que é? É meio complicado, né, gente? Às vezes eu tento... eu sofri muito no começo, né, quando eu era aluna, principalmente eu sou de peixes, né, diz que pessoas de peixes são mais emotivas, então eu sofria Temos muito. 3 aqui, ó. Mentira! Eu não sou. Não é peixes? Eu sou Áries. Ares é mais... Tô lá, tô quase. Então, eu sentia muito no começo, eu me apegava com os pacientes. Eu tive um paciente, logo na faculdade, um senhorzinho que tinha lombalgia, senhor, seu Rubens, eu lembro até hoje dele, era um velhinho, ele me amava, ele me trazia presente, ele me dava dinheiro escondido, falava, não, seu Rubens, eu não quero, e ele me dava o dinheiro, não posso, eu sou aluna, não posso pegar dinheiro. E ele era uma graça e tal, e aí quando eu precisei dar alta para ele, ele chorava, ele falava, não, por favor, a coisa mais importante da minha vida é vir aqui, hoje em dia, né? Então, e eu sofria com isso, né? Me apeguei muito a pacientes que eu tinha na DMR, que era uma área da USP lá, que era na Vergueiro, tinha uns pacientes com lesão medular, né? Às vezes os pacientes até misturam um pouco as coisas, né? Sim. Então, no começo, eu me apeguei muito aos pacientes, eu sofria quando eu tinha que dar alta ou quando alguém morria, por exemplo, e isso acho que acabou gerando uma certa... De forma alguma, eu não quero que vocês entendam que é uma frieza, mas é uma proteção, né? Então, a gente tem que separar as coisas, porque senão você não consegue trabalhar no ambiente hospitalar, né? Aí se cada paciente que for a óbito, ou cada paciente que piorar, você ficar mal, aí você vai vir, né? Então, a gente precisa realmente entender que é um ciclo de vida, que aquele paciente está ali, muitas vezes, o que eu posso fazer por ele? Eu sempre falo isso para vocês, né? Pensa, o que eu posso fazer por esse paciente se eu tivesse lá, né? Então, uma mobilização, uma ventilação, sei lá, uma técnica de higiene brônquica, de expansão pulmonar. Eu vou fazer o melhor que eu posso para o doente, mas tentar manter uma certa distância de proteção, tá? Para você não sofrer demais, senão não dá. Senão você vive triste. Eu acho que isso é mais influente nessas áreas, tanto neuro quanto resp, que lida muito com morte, né? Com óbito. Sim.
Diferente, por exemplo, na dermato, na ortopedia, que aí é condições que limitam a vida do paciente, mas não chega, na maioria dos casos, né, ao óbito. Né? Que nem, tipo, tanto a neuro como a RESP, né? Acho que mais a neuro, né, Pro? Você me corrige se eu estiver errado. São trabalhos, né? São tratamentos que demoram pra caramba. Então, você vai se apegando com o paciente, né? Principalmente a neuro. Principalmente a neuro, né? Nossa, eu trabalhei na Associação Brasil Parkinson, na época que eu era... eu amava aquele lugar. Eu tinha os idosos, eles me amavam. Eu chegava, ele falava... só que eram pacientes, né? Você pega a doença de Parkinson, a doença ela está evoluindo, né? Você tem ali uma limitação também. É um trabalho de anos ali dentro da associação, né? E respiratório não, respiratório é um pouco mais rápido, mais dinâmico, né? Os pacientes melhoram, a não ser que você pegue alguma doença muito crônica, tipo um DPOC, que o paciente vai piorando, uma fibrose cística, né? São doenças mais crônicas e tal, mas se não, ali pega um pós-operatório. Putz, que delícia! Eu trabalhei numa UTI de pós-operatório cardíaco, nossa, era maravilhoso. Eu recebia os pacientes, fazia ali os procedimentos de desmame, estubava o doente, ficava ali no máximo 2 dias e Maria, entendeu? Paciente, por exemplo, você me perguntou quanto tempo o paciente fica. Um paciente num pós-operatório de cirurgia cardíaca em torno aí, no máximo uns 15 dias, né? Uma semana, 15 dias. Então, assim, é rápido, né? Você não consegue ter tanto vínculo assim com o paciente, né? Já nos centros de reabilitação, aí sim, esse convívio é mais tempo, né? É mais intenso, E tanto tratamento, reabilitação, UTI, você acabou citando muito de protocolo, né? Você acabou falando protocolo de desentubar, né? Você acha que a gente tem que seguir à risca para todo paciente o protocolo que é estabelecido, ou a gente tem que relacionar muito com o raciocínio clínico, né? Porque às vezes, por exemplo, protocolo de DPOC, mas aí é um paciente que além do DPOC tem outra doença, né? Acho que tem que fazer esses ajustes, né? O que você acha disso? Sim. Uma coisa que eu aprendi na USP é que quem avalia bem, atende bem. A gente precisa avaliar o doente, tá? Então, isso é fundamental. Mas existem alguns protocolos, por exemplo, de reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca fala na fase 1 de reabilitação, a gente tem que fazer exercícios de até 5 METs, né? Putz, como é que eu vou saber o que METs? MET é uma ferramenta para medir o gasto energético, o consumo de oxigênio no repouso. Quanto eu gasto de energia para consumir oxigênio no repouso. Putz, como é que eu sei, né? Quais atividades vão até 5 METs? Então, a gente segue o protocolo de reabilitação, né? Mas antes, para eu colocar aquele protocolo, então, por exemplo, step 1, vou fazer com o paciente deitado, assim. Step 2, aí senta o paciente. Step 3, e você vai evoluindo nos steps. Para você saber isso, ou para você aplicar isso, antes você tem que fazer uma avaliação. Né? Então, é um paciente que foi estubado ou infartou, ele já está pronto para entrar no protocolo? Já. Putz, mas e se ele tiver uma arritmia? Para. E se ele tiver uma instabilidade hemodinâmica? Para. Então, a gente tem que estar avaliando, claro, sempre todos os pacientes, mas alguns protocolos a gente segue. Né? Lá no Tatuapé, a gente seguia um protocolo que era do Sírio, né, de desmame. Então, tem nível de consciência? Tem, passa para o próximo. Tem isso, tá, passa para o próximo. Então, você vai avaliando, né, vai seguindo aquilo. Mas, obviamente, as coisas, elas se permeiam ali, né, às vezes você tem doenças associadas, né, tem exceções, então, sempre avaliando, mas sim, existem alguns protocolos, principalmente na reabilitação cardíaca, que a gente segue. Uma coisa é seguir o protocolo, né, Pro? E outra é que nem o Luciano comentou bastante, né, Fer? A famosa receita de bolo, né? Sim. Aí, tipo, não adianta, tipo, o paciente não vai ser, não vão ser todos iguais, né? Tipo, não adianta, então. Exato, não dá. Tem que avaliar. Eu lembro, uma vez eu entrei na enfermaria ali, no quarto, e o aluno estava segurando o paciente convulsionando. Aí eu digo, escuta, o paciente está convulsionando. Eu falei, deita rápido o paciente. Ele diz, não, mas o fulano acabou de sair daqui e falou que era para eu levantar ele. Eu falei, sim, ele falou para levantar porque o paciente estava bem. Agora ele convulsiona, você deita, né? Então, não é para seguir aquilo, né? Mas o professor que acabou de sair daqui pediu para levantar. Sim, mas agora que ele convulsionou, não dá para continuar, deita, né? Então, ele e faz os procedimentos certos, né? Vira de lado rápido, vamos ver se a gente chama alguém e tal. Então, assim, as coisas acontecem o tempo todo, né? Às vezes a gente fala, a
aspira, eu digo para os alunos, né? Normalmente a aspiração do paciente a gente faz no final da terapia respiratória. Aí outro dia a aluna chegou também, um paciente com catarro, com secreção, tudo no tubo. Nossa. Aí a professora que estava lá na hora falou, ixi, tem que aspirar. Ela, não, a Thelma falou que é no final da terapia. Aí eu digo, não, gente, se o paciente está lotado de secreção, está morrendo, asfixiado, não é para esperar, aspira logo no começo, faz a terapia e aspira de novo no final. Né? A gente aspira, às vezes, 2 vezes o paciente. Sim. Então, não tem regra, a regra não pode ser tão, né, engessada. A gente avalia, reavalia o tempo todo, entendeu? Raciocínio clínico, né? Mas sempre baseado na ciência. Sim, senhor. Professora, só abrindo um parênteses aqui, eu espero muito um dia ter aula com você, sério, porque gostei muito, você, tipo, e o podcast é isso, né, Fernanda? É a gente trocar essa ideia. Tem, tipo, e você dá vários exemplos de caso clínico, isso é muito louco isso aí. Eu acho que é legal isso, porque ainda mais na aula, eu tenho aula com você terça, por mais que seja quinzenal, é muito bom, porque a gente está estudando ali na fisiologia, né, das tantas doenças, mas está estudando na teoria. Você citar um caso clínico, eu acho que é muito legal, porque a gente vê... Você imagina. Exato. A professora Patrícia falou que a gente, por exemplo, os alunos da fisioterapia só chegam a ter semestre, a ter estágio no 7º, né, na unidade diferencial do 6º, né? Mas só chega a ter lá no 7º, no último ano, quando vai sair, aí só lá no 7º decide a área, né? Exato. Então, acho que quanto mais cedo a gente expõe o aluno seja no estágio, na faculdade, mas expõe o aluno à prática, seja só conversar com o paciente, precisa tratar, não precisa saber o que tem, só para conversar, eu acho que vai motivar cada vez mais os alunos a estudar. Sim. E vão formar, consequentemente, profissionais melhores, né? E a gente ouve muito... Vocês estão falando da Patrícia Forestieri, né? Forestieri. Ela foi minha aluna, olha como eu sou velha. Então, eu acho que o que a gente mais ouve dos alunos, né, principalmente no último ano, é exatamente isso. Nossa, às vezes a gente ouve a aula lá e fala, meu Deus, que difícil, terapia intensiva, né? Aquela volume corrente, pressão controlada e assisto controlada. Aí quando vocês veem lá o ventilador, vão para a prática, é tudo muito mais simples, é muito mais fácil, porque aí você vivencia aquilo, né? Sim, total. Mas é muito bom. Dá vontade de estudar, né? É. Você vê, às vezes, putz, qual que era aquele parâmetro que ela falou numa aula do ano passado, aí você vai lá e revisa, aí você não esquece mais, porque você vai ver isso pro resto da vida, né? Exato. E acho que é muito bom, porque a fisioterapia evolui junto, né? Não adianta só uma pessoa saber com uma técnica maravilhosa que vai usar para todo paciente, já está errado aí, mas só você vai ficar com essa técnica, o João não vai saber, a Thelma não vai saber, entendeu? Sim. É isso. Pro, muito bom. Passou 2 horas aqui de novo, a gente nem viu. Meu Deus! Mas que bom, adorei, viu? Na hora do almoço já. Adorei. Para a gente encerrar, a gente sempre gosta de finalizar com um recado do convidado, né? Convidada. E além do recado, você se sentir confortável passar algumas dicas para os alunos, seja formado, seja não formado, e, obviamente, deixar os seus meios de contato para o pessoal, seja Facebook, Instagram, Twitter. Tá bom. Então, gente, é o seguinte, em relação a Thelma aqui como fisioterapeuta, como professora, né? O que eu posso dizer para vocês é que quem escolheu essa profissão, né? É uma profissão maravilhosa, tem muitos desafios, como a gente comentou, mas é uma profissão maravilhosa em todas as áreas, tá? Desde da dermatofuncional, da estética, até a parte da terapia intensiva lá, que é a que eu mais me identifiquei. Estuda, né? Conhecimento que a gente tem, ninguém tira da gente, né? Ajuda a abrir a mente, ajuda a gente fundamentar tudo que a gente fala, argumentar. Então, estudem, né? Muitas vezes a gente
acha que o que interessa é ir bem numa prova, ou ter uma nota maravilhosa. Não, mas é o conhecimento mesmo. Eu lembro na época da Paulista que eu ia super bem nas discussões e falava, mas como que você sabe tudo isso? É porque eu queria entender o que era a pneumonia. Não bastava falar, é pneumonia. Mas o que é pneumonia? É uma infecção. Mas o que é essa infecção? Tudo eu falava, por quê? Por quê? Por quê? Então eu me questionava muito, isso fazia com que eu estudasse, né? Então estuda, né? Entenda dos pacientes e tenham também um bom relacionamento, né? Eu acho que isso também é fundamental, pensando numa pessoa completa como profissional, né? Ter esse pilar do conhecimento, do embasamento, de evidência, de ler um artigo, de estudar, pegar um livro, né? Entender a doença, entender o que o fisioterapeuta faz em cada uma daquelas doenças, né? O que eu posso fazer além para me destacar, né? Às vezes, nos casos clínicos, o pessoal coloca lá aquela coisa básica, eu digo, não, o que mais? Além, vai além, né? Se destaca, o que eu posso fazer além? Então, além de toda essa parte do conhecimento, essa coisa do relacionamento, né? Com o paciente, com o colega, né? Com a equipe. Se a pessoa ela tem muito conhecimento, mas ela é arrogante, ela é petulante, ela é antipática, ela não contribui para a equipe, né? Então, essa coisa toda do relacionamento, de ser um bom profissional, um profissional completo, né? Então, estudem, levem a sério, façam com amor, pesquisem, valorizem a profissão, né? Que vocês escolheram, o meio que você está estudando e tudo mais, né? Os professores. Então, enfim, eu acho que é isso, gente. Às vezes eu vejo a gente estar em contato com tanta gente, né? Ver muita gente desmotivada. Não, eu digo, você não, eu não. Né? Eu digo, fulano errou tal coisa na prova. Você não, porque você sabe. Eu falo, então estuda, né? Estuda, né? E é isso, gente. Assim, eu agradeço muito aí por poder ter participado, né? E o que... você tinha pedido para eu deixar meus meios. Deixa eu ver aqui qual que é meu... Eu acho que no Facebook é Thelma de Pietro, será que tá certo isso? E no Instagram também. Deixa eu ver aqui, pessoal. Nossa, aquelas... Eu sou um pouco out de redes sociais. O Fernando tá quase me batendo aqui para mim criar um Instagram, professora, porque assim, Instagram é muito bom. Tem vezes que a gente se encontra, ele me mostra, ele fala, segue o perfil desse cara aqui, você vai aprender um monte de coisa. E, realmente, aqui eu não gosto porque minha preocupação é não postar nada, entendeu? Mas realmente, tem um monte de coisa. Eu criei aqui já, só estou esperando agora. Mas acho que é isso aí, gente. Eu não lembro agora. Acho que é Thelma de Pietro. Posso passar depois para vocês? Vocês completam? Eu tenho. É só para a gente te marcar lá, a galera te acha. Tá bom. Beleza. Aí no Facebook também. Deixa eu ver. É Thelma Alessandra de Pietro. Tá no meu perfil. Então. Tá bom? Professora, novamente a gente agradece por você ter entrado, né? Ter cedido um pouco do seu tempo para nós. Foi muito bom as histórias, eu particularmente gostei muito, gosto muito dessa área. E é isso, né, Fernando? Quer falar mais alguma coisa? É isso, pode encerrar, João Pedro. É isso, então. Então, Pro, muito obrigado mesmo. Até mais, viu, Pro? Beleza, gente. Beijo, brigadão, tá? Beijinho.